Quando eu me converti, eu era jovem, estava solteiro, e eu lembro muito bem quando eu entrei na igreja, a primeira vez, na Igreja da Paz, Santarém. O que me chamou a atenção foi a maneira como os jovens lá na igreja se relacionavam com Deus. O ponto forte foi, quando eu entrei, o culto não tinha começado ainda, e tinha um rapaz chamado Jango, hoje era pastor em Porto Velho, pastor da nossa igreja lá, e ele estava com a guitarra, ou violão, não sei, um instrumento, só ele lá no palco, e fazendo um dedilhadozinho lá e dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, tu é tão maravilhoso, é tão bom poder ser abraçado pelo Senhor, e falando aquelas coisas que eu fiquei impressionadíssimo, porque a minha vida toda, desde criança, foi dentro da igreja, não na igreja evangélica. Eu ia ser padre, e eu tinha o sonho de ser, e eu estava encaminhado para ser, mas eu nunca tinha falado com Deus, porque eu nem sabia que um pecador podia falar com Deus. E quando eu vi uma pessoa falando com Deus com toda aquela intimidade, como um filho íntimo do seu pai conversa com o pai, aquilo foi muito impactante para mim. Naquela hora, eu tive a certeza que eu ia converter. Embora um monte de confusão veio para a minha mente, porque eu dizia: meu Deus, e agora? Eu fiz uma aliança na igreja católica, o bispo está sabendo que eu vou ser padre, e agora como é que fica? Mas eu sabia que eu não podia perder aquilo que eu estava vendo ali naquele lugar. Então eu voltei para casa, passei mais uns dias, e houve um conflito tremendo na minha vida, na minha mente, porque eu não queria tomar uma decisão errada. Mas finalmente chegou o dia que eu voltei para a igreja e fiz a decisão. Foi numa quarta-feira à noite, e eu lembro que eu saí daquele culto, eu estava de bicicleta, eu saí daquele culto assobiando a música que eu tinha ouvido lá. E era: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu fiquei tão fascinado que eu lembro perfeitamente, saindo da igreja, pegando a carteira de Hollywood que estava no meu bolso, amassando assim, jogando, e eu saí na bicicleta, eu morava bem longe da igreja, pedalando rápido e assobiando aquela canção. Cara, eu estava assim como quem sonha. E eu cheguei em casa, eu morava com a minha irmã, já fui falando para ela sobre o que eu tinha visto lá. E a partir daí passei a ter uma rotina de um novo convertido que estava totalmente fascinado por aquilo que eu tinha acabado de receber. E nós vamos falar hoje sobre fundamentos. Essa conferência é sobre fundamentos. Talvez todos nós aqui precisemos voltar um pouco para a origem, para o primeiro encontro que nós tivemos com Cristo. Eu estava aqui, irmãos, e eu de vez em quando dava uma olhada e me imaginava na sua idade. Porque quando eu me converti, eu realmente recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu realmente saí daquele prédio sabendo que eu estava com todos os meus pecados perdoados. Eu não estava convencido pelas pessoas, eu tinha convicção dentro de mim. E isso me fez tomar uma decisão. Eu decidi naquela época, e eu lembro que eu falava muito isso para os meus amigos, porque eu tinha muitos erros na minha vida, muitas coisas não compatíveis com a vida de um cristão. Aqueles vícios que muitos de nós temos, que demora para se livrar totalmente. Não se iluda pensando que se você converter hoje, você já fica perfeito. Ninguém fica. Nós temos uma caminhada até Jesus voltar. E eu lembro que a decisão que eu tomei foi:
se um dia eu cair, mas eu vou ficar caído no caminho, não vou sair do caminho, porque alguém vai passar e vai me levar. Esse era o meu conceito. Eu pensava, eu nunca vou desviar, até se eu cair, eu vou cair no caminho, porque alguém vai me levar. Então eu passei a viver de acordo com o entendimento que eu tive sobre Jesus. Que o que eu tinha feito não era mudar para uma religião, não era trocar de igreja. Eu tinha rendido a minha vida aos pés de Jesus, e agora muitas coisas iriam mudar. E eu sabia que isso dependia muito de decisões que eu teria que tomar. Então, a partir daí eu tive várias experiências. Eu voltei lá um dia lá com o bispo da cidade, para dizer para ele que eu não ia mais ser padre, que agora eu já era. Eu lembro que foi interessante, eu perguntei se eu podia contar a história, falaram que podia. Então, eu passei uns 3 meses na igreja assim, me preparando, não tendo aulas, não estou falando disso, tipo assim, eu quero entender mais, porque eu quero voltar lá com o bispo para dizer que eu não vou mais ser padre, eu tenho que despachar ele, afinal de contas eu era um cara sério, eu não queria estar enganando ninguém. Então eu me preparei, e o bispo da cidade era o bispo Dom Tiago, um americano. E eu me lembro no dia que eu voltei lá, na casa do bispo. Quando eu cheguei lá, ele estava tendo um gabinete lá com alguém, e eu fiquei numa sala de espera que tinha. Aí tinha uns quadros lá, uns calendários, e eu fiquei lá olhando aqueles calendários, assim, fingindo que eu estava olhando, mas eu estava orando. Deus me dê sabedoria. Deus, eu quero conversar com ele sobre a verdade, eu vou pregar o evangelho para ele. Já pensou, o novo convertido, Rafael, vai pregar para o bispo da cidade? Porque eu não ia lá só para me dizer para ele, não vou mais ser padre. Eu queria pregar para ele. E eu lembro que pessoas entravam e saíam. Finalmente ele apareceu lá e me chamou. Aí quando eu entrei lá, eu falei, eu lembro das palavras dele. Eu acho que a última pessoa que foi antes de mim estava pedindo dinheiro. Porque quando ele me viu, ele disse, se for dinheiro, pelo amor de Deus, não me fale. Aí, legal, né? Essa boa recepção. Aí eu entrei e falei para ele, não, bispo, eu vim aqui hoje para dizer para o senhor que eu não vou mais ser padre, porque agora eu já sou um sacerdote de Deus. Aí eu fui emendando assim, para não dar muita margem para ele me cortar. Eu falei, eu sou um sacerdote, eu me converti na Igreja da Paz, agora eu tenho Jesus no meu coração, já sou salvo, eu não preciso ser padre. E fui falando, e ele ficou nervoso, e ele fazia cruz na minha testa, e dizia, você está nervoso, você está confuso, filho. Você está confuso, filho. Irmãos, eu estou contando isso para você saber que eu, com 3 meses de crente, eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa. E ele dizia, você está confuso, filho, e fazia cruz na minha testa. E eu dizia, não, senhor, inclusive eu quero que o senhor saiba de uma coisa, a Igreja da Paz está orando para o senhor se converter. Aí ele ficava mais nervoso ainda, e ele dizia, e ele falava, eu já sou convertido. Eu falei, se o senhor é convertido, por que o senhor adora essas imagens? A Bíblia proíbe adorar imagens. Como que o senhor é convertido e adora essas imagens? E aí ele puxava outro assunto, e eu fui falando tudo que eu sabia, e dizendo, eu falando calmamente, e ele gritando comigo. Aí eu falei para ele que a nossa liderança estava orando pela conversão dele, para ele nascer de novo. Ele ficava zangado. E tudo bem, aí encerrou o assunto, eu voltei para casa. Aí eu pensei, agora eu estou livre desse compromisso, agora eu vou seguir Jesus. E em pouquíssimo tempo, eu peguei o desafio de ir para Belterra, começar a Igreja da Paz lá, sozinho, solteiro, e pedi permissão do pastor Eibe, ele me autorizou, e eu fui para lá, foi muito legal. Fui morar na casa de um amigo meu, e era uma vila pequena, eu tinha nascido lá, e quando eu comecei a falar de casa em casa sobre o Evangelho, eu fui de casa em casa, de toda aquela vila, porque eu conhecia todo mundo. Então eu chegava e falava para eles de Jesus, dizia, olha, eu conheci Jesus e tal, ia falando. Aí o pessoal, os professores da escola, resolveram fazer um abaixo-assinado para me expulsar de lá, da vila. Quando eu converti, irmãos, era legal, era assim. Você chegava na casa de alguém e dizia, oi, eu queria falar sobre Jesus, a pessoa batia a porta na sua cara.
nos ribeirinhos eles tentavam furar os barcos da igreja. E eu sei que eles fizeram um abaixo-assinado, só que o rapaz que eu estava morando na casa dele, passando uns dias, falou assim: não, ele mora na minha casa e aqui ele vai ficar o tempo que eu quiser. E ele comprou a briga e deixou eu ficar na casa dele. Depois eu consegui uma casa lá, as casas lá tudo era do governo. E eu fui morar naquela casa e logo eu fiz na frente da casa, tinha uma área grande, uns bancos de madeira, assim, fincando aquelas madeiras, pregava uma tábua em cima, fiz umas cinco bancos grandes. Aí comecei a fazer culto à noite lá. E aí foi a minha trajetória. E muitas coisas interessantes aconteceram. Eu lembro teve um período muito difícil financeiro, porque eu nem sabia que a igreja ia me dar algum valor. Eu nunca imaginei que igreja pagaria alguém. Eu pensava, poxa, eu fui salvo, cara, e eles deixaram eu pregar. Eu estava muito empolgado. Depois eu fiquei sabendo que eles iam dar, era menos de meio salário, eu acho que era metade de meio salário para a gente. E olha que hoje o salário mínimo, ele é bem diferente daquela época. Naquela época era uma miséria mesmo. E eu recebi aquilo, mas não dava para nada. Eu lembro de eu ter sido sustentado um tempo por um pé de girimum que nasceu no quintal da nossa casa, da minha casa. Nasceu lá, por conta própria, não foi eu que plantei. Aí eu só cuidei lá. Aí deu uns girimuns bonitos, aí eu cozinhava aqueles girimuns. Aí eu tinha plantado uma cebola lá, eu misturava, fazia uma gororoba lá, e eu amava, eu comia gostando demais daquilo. Eu lembro que uma vez eu trouxe um conjunto, um grupo, uma banda de Santarém, da igreja lá, a banda Ágape, para fazer uma conferência igual essa, dos jovens. E aí, vamos para lá, para nossa casa e tal. Fomos para lá, eram uns 8 jovens. Aí tocaram a noite na igreja, aquela banda. Quando terminou o culto, fomos para casa, levamos instrumentos. Botamos, eu falei, fique aí que eu vou fazer a janta agora. Aí eu fui lá, peguei o girimum, cortei. Eu estou sério, irmãos. Com a maior alegria do mundo. Aí eu comecei a cozinhar o girimum, aí teve uns caras que chegaram lá, e tu nem sabe o que é, o que ele está fazendo. Só que na hora de servir, eu acho que era fome que era tanta, até para orar tinha que ser um olho fechado ou outro aberto, senão roubavam do outro. Todo mundo comeu, feliz da vida, foi muito legal. Mas uma coisa eu sabia, eu estou fazendo a obra de Deus. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que os jovens, os solteiros, eles não tem compromisso com a vida, no sentido de eles não estão presos a nada. Eles podem servir a Deus. Sabe, eu admiro vocês, porque essa igreja tem um grupo de jovens aqui, vários grupos que fazem o trabalho de Deus. A Bíblia diz que os casados têm que se preocupar mesmo com a família, com os filhos, com a mulher, agradar a esposa. Mas os jovens têm que se preocupar só em agradar a Deus. Então use da sua vida para isso. Agora, é muito importante que você tenha convicção da decisão que você fez. Você não apenas mudou de religião, você não apenas se tornou adepto de uma igreja, você recebeu Jesus como Senhor. E se você tem dúvida disso, eu sugiro que você faça a decisão de novo. Diga: Jesus, vem entrar na minha vida e fazer aquela transformação que a tua palavra promete. Fundamentos, princípios elementares, verdades primárias, o começo da vida cristã. É muito importante o entendimento que você vai ter, é muito importante a abertura que você vai dar para a palavra de Deus fazer a transformação que você precisa receber na sua vida. E em Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia fala claramente sobre 6 princípios que eram usados como uma espécie de cartilha dos novos crentes no Novo Testamento. Os discípulos usavam esses princípios para ensinar os novos convertidos nesses 5 princípios aqui, nesses 6 princípios, que eram o seguinte: a cartilha era, primeiro, arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Se você tiver consciência dessas 6 coisas na sua vida, não precisa saber muito para você se tornar um crente.
um seguidor de Jesus, firmado na palavra. O conhecimento a mais vem depois, para muitas vezes te capacitar para outras coisas maiores. Mas para você ter uma vida eterna, para você ser um cristão consciente, você só precisa dessas 6 coisas na sua vida. Então, o primeiro ponto é arrependimento das obras mortas. O que é isso? É abandonar os hábitos, é você se arrepender daqueles hábitos pecaminosos. Muitas vezes são crenças familiares, conceitos que nós tivemos sobre divindade. Por exemplo, eu mesmo tive que abandonar isso. Para eu me tornar um seguidor de Jesus, eu tinha que abandonar uma crença que era de toda a minha família para trás, sobre a religiosidade. Hábitos maus que nos impedem de nos tornar mais parecidos com Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele produz uma transformação, mas a decisão é nossa, de abandonar os hábitos maus, de adquirir novos hábitos, de agregar na nossa vida disciplinas espirituais, do jovem dizer, eu vou ser assim, eu não vou fazer isso, eu me proíbo de praticar tais coisas que desagradem a Deus, que não é compatível com a minha salvação. Então, arrependimento das obras mortas é o primeiro passo. Quando alguém se converte, é porque ele já se arrependeu de ser como é, e quer ser diferente a partir daí. O Espírito Santo nos capacita para começarmos a ser aquilo que nós decidimos em Deus que nós queremos ser. Se você fizer uma decisão de seguir Jesus e ficar esperando que alguma coisa aconteça, mas você não tomar sua própria decisão, preste bem atenção aqui, porque você tem livre-arbítrio. Às vezes nós ensinamos para os nossos filhos e a gente acha que vai dar tudo certinho, mas às vezes não dá, porque existe um livre-arbítrio. Cada um vai tomar sua própria decisão. Você quer colher os frutos bons da vida? Então siga a sabedoria, como o Diogo falou. E a sabedoria é Deus, está na Bíblia. Então o primeiro ponto é arrependimento. Tem que haver essa recusa dentro de nós, aquele sentimento que faz com que você passe a odiar o pecado. O pecado principal não é a ação que você faz, é o fato de aceitar aquilo, é o fato de amar aquilo, é o fato de defender aquilo na mente e não querer abandoná-lo. O pior pecado não é a prostituição, o ato da prostituição. Pior do que isso é a gente aceitar isso dentro de nós como normal. E a gente fazer opção por isso. Arrependimento é você recusar a conviver com esse sentimento, com esse prazer. Então, arrependimento das obras mortas. Fé em Deus. Essa fé em Deus é quando você finalmente se convenceu pela palavra de Deus que você precisa da salvação em Cristo, que Ele pode te salvar. No momento que você foi não convencido por pessoas, mas você recebeu uma convicção do Espírito Santo, que Jesus entrando na sua vida vai te salvar, vai te dar uma nova vida. E você sabe que a partir daí você tem uma nova vida, um novo estilo de viver, para a glória de Deus. Terceira coisa é o ensino de batismos. Sabe, irmãos, eu não vou perguntar aqui, porque eu não quero fazer vergonha, mas tem muita gente que se converteu, mas não quis batizar até hoje. Não se batizou. Por que não se batizou? Não estava pronto. Por que não estava pronto? Alguma coisa está errado. Você achou a maior pérola da sua vida. Quando você converteu, na verdade não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Sabe, no dia que você entregou a vida para Jesus, era para você dizer, meu Deus, Ele me aceitou. E não o contrário, a gente diz assim, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não aceitar, todo mundo aceita, é Ele que nos aceitou. Então, a fé em Deus, ensino de batismos, você vai
mergulhar, você vai deixar, o batismo fala de você abandonar, você, é como se você estivesse carimbando o documento dizendo, eu não pertenço mais a essa vida velha. Tem que haver um ponto na vida, onde você não só se arrependeu, onde você não só desejou mudar, mas você diz assim, a partir de hoje, isso não é mais de mim, se acontecer de novo é anormal e eu tenho que parar para resolver, diante de Deus. Imposição de mãos, fala de uma iniciação no reino de Deus, o momento em que você diz, eu me submeto à igreja local, eu me submeto aos princípios da palavra de Deus, eu inicio uma nova caminhada, eu estou me submetendo a uma liderança que vai representar Cristo na minha vida, que vai ser um mentor, que vai me ajudar a caminhar com Cristo. Submissão a Cristo. Ressurreição dos mortos. Irmão, se uma pessoa se converte e não quer batizar, tem alguma coisa errada. Ou ela não converteu de verdade, ou ela está escondendo alguma coisa, não sei, porque não tem como não completar. Eu não consigo imaginar como alguém não pode. Então, da mesma forma aqui, se você não creu na ressurreição dos mortos, se você não tem convicção disso, a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, seria tudo perdido. Então a ressurreição dos mortos é crucial na nossa crença. Você vai morrer um dia e vai ressuscitar dos mortos. E se você não consegue entender isso, então tem alguma coisa muito errada que precisa ser resolvido, porque a vida cristã está inteiramente ligada ao resultado da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, vale a pena a gente buscá-lo, vale a pena a gente viver para Ele. Porque senão seria tudo perdido. E o juízo eterno. Todos nós compareceremos diante do trono de Deus um dia. A Bíblia diz, uns para receber galardão e outros para serem julgados. Os bons vão, aqueles que tomaram decisão, que são de Cristo, a Bíblia diz, não há mais condenação para eles. Mas eles vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para receber galardão. Aqueles que rejeitaram vão ser julgados, mas todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E isso é muito importante. Se nós não tivermos isso bem resolvido na nossa vida, aí não adianta querer ser bonzinho, não adianta se esforçar para melhorar. Nós temos que resolver primeiro essas coisas espirituais, essas disciplinas espirituais na nossa vida. Se nós construirmos nossas vidas sobre os princípios fundamentais da Bíblia e adicionarmos algumas disciplinas como oração, leitura da Bíblia, jejum, irmão, nossa rotina tem que mudar. Se você é um seguidor de Jesus e você não lê a Bíblia, não espere bons resultados na sua vida. Não temos certeza nenhuma de uma vida longa, vida cristã longa. Se nós não lemos a Bíblia e não oramos, não temos certeza nenhuma se nós vamos ser crente amanhã, depois de amanhã, quando as coisas esquentarem, quando as perseguições vierem, quando as igrejas fecharem, ou quando a nossa fé estiver em baixa. Quando você tem convicção e uma disciplina espiritual, você tem um compromisso com Deus. A Bíblia diz assim, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não tenha alimento, mesmo que não tenha gado no campo, mesmo que falte alimento na nossa casa, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas se você não tiver isso, no dia da escassez, você murmura, você xinga, você deixa Deus. Agora mesmo, tantas pessoas morreram com a Covid. Eu não sei, mas será que não tem pessoas culpando a Deus, abandonando a fé, dizendo não adiantou ser crente porque alguém morreu da família? A Bíblia nunca prometeu que se converter nunca vai morrer. Isso é muito sério. Se você estiver alimentado pelas coisas espirituais, você permanece firme em Deus. Você é como uma grande rocha. Fundamentos têm a ver com princípios elementares da fé cristã. Como você foi plantado, que raízes você tem, que fundamentos você tem. Se você não tiver alicerçado na Bíblia, eu sinto muito, mas essas programações que você passa na igreja,
serão apenas uma fase da sua vida de diversão e tudo bem, e nada muito mais do que isso. Mas se você tiver raízes em Deus, porque fundamentos fala de você ter esses princípios bem arraigados, essas raízes bem arraigadas na vida cristã. Fala de simplicidade, de como nós éramos no começo. Éramos menos complicados. Quando você converteu, eu não sei você, mas eu fiquei, como eu disse agora há pouco, fiquei fascinado, fiquei como quem sonha. Eu não precisava de muito conhecimento para adorar a Deus, para amar a Deus, para orar. Muitas coisas mudaram na minha vida. Quantos lembram dos primeiros dias, primeiras semanas, meses, que se seguiram a sua conversão? Como foram aqueles dias? Você orava mais? Eu lembro das orações de madrugada dentro do mato. Eu estava servindo o exército nessa época. Eu era solteiro ainda. Nós estávamos destacados numa região fora lá para o sul do estado do Pará, na beira de uma BR, e a gente tinha que levantar cedo. O café era servido 6 horas, porque 6h30 o caminhão saía levando todo mundo para trabalhar. Nós estávamos abrindo estrada. Sabe que hora eu levantava? 5 horas. Sabe para quê? Para pegar minha Bíblia e entrar no mato. Nós estávamos num acampamento novo, fora da cidade. Isso era o acampamento do quartel, dentro da mata bruta. Depois eu fiquei sabendo que tinha muita onça lá, senão eu não sei como teria sido. Mas eu tinha aquelas partes. Deixa eu falar uma coisa aqui, para você ver como é a vida de soldado. Nós chegamos lá, nós tínhamos aqui recém se instalado ali, eles já estavam construindo, não havia banheiro ainda. Então os tratores faziam assim, eles pegavam o trator e faziam tipo uma estrada dentro da mata assim, várias, uma para cá, outra para ali, só desviando das árvores maiores, dentro da mata mesmo, para a gente poder ir lá e fazer as necessidades, até que se construísse o acampamento. E eu levantava 5 horas da manhã e eu entrava naquela mata escura, para adorar a Deus. Irmãos, eu chorava, eu sorria, eu pulava na presença de Deus dentro daquele mato. Aí quando tocava a corneta lá, que era, acho que 15 para as 6, tocava que era para acordar, aí eu voltava para lá, já tinha orado, adorado a Deus dentro do mato, só eu. Aí eu ia para o trabalho já bem tranquilo. Quantas vezes eu fiz Santa Ceia com amigos meus na roça? Eu lembro que uma vez fui ajudar uma família que os pais estavam doentes e faltavam os filhos. E eles tinham que tirar mandioca na roça para fazer farinha, para vender, para comprar remédio para os pais. E eu fui ajudá-los. E eu levava na minha sacola pão e vinho. E no intervalo a gente arrancava mandioca, botava uma saca, subia umas ladeiras carregando para levar para a rua mandioca. E a gente parava na hora do descanso, aí eu abria minha sacola e eu tirava pão e vinho, fazia uma Santa Ceia com eles lá. Uma vez eu fui pescar, assim que eu cheguei aqui em Roraima, solteiro ainda, e eu com um amigo fomos pescar, no Igarapé, lá no Murupu. Aí quando chegou lá, eu abri minha sacola e tirei pão e vinho, fizemos uma Santa Ceia. Com que você se diverte, você que é um jovem, que conhece a Deus, quais são as coisas que fazem você amar? Eu lembro dos filmes que eu passei a assistir bem no começo da minha conversão, bem novo convertido. Eu lembro do primeiro áudio de A Última Trombeta, num LP daqueles de vinil, que ficava ouvindo, não tinha televisão naquela época ainda, nem YouTube, essas coisas. Aí a gente botava aqueles LP para rodar e era A Última Trombeta, era tipo uma novela, e aí ia falando assim, e a plantão do Jornal Nacional, e chega a notícia de todas as partes do mundo que pessoas sumiram, e as autoridades estão, e agora mesmo está chegando informação do Japão, dizendo que lá num tal lugar, sumiram as crianças, os pais estão sofrendo, e agora mesmo um avião acabou de cair, porque o piloto sumiu, e aí a gente ficava ouvindo e falava, é a última trombeta. Dos filmes que a gente alugava, aí tinha VHS, né? Aquelas fitas quadradonas assim. Cassete, né? Cassete era pequenininha, né?
A gente levava para casa uns gravadorzinhos que era manivela. A gente botava a fita lá dentro com a pregação do pastor Melvin. Aí a pastora nos dava várias fitas. Era a nova criatura. Eu estava pensando agora, vamos fazer a nova criatura no Zoom. Ou no WhatsApp aí, sei lá, usar as redes sociais, né? Levava para casa a nova criatura. Aí o sonzeiro americano, tinha um monte daqueles. Convertia, ela ia lá na frente com a fichinha. Aí dizia, está aqui o gravador e está aqui 3 fitas. Quando você terminar essas fitas, você vai lá em casa, que a gente te dá outras e tal. Aí a gente ouvia as pregações, a gente rodava assim a manivelinha, botava a fita, rodava, ficava rodando e ia ouvindo. Eu notei aqui alguns filmes que na época para mim foi muito forte, que eu ouvia muito, assistia muito. Esses filmes eram, por exemplo, Por Trás do Sol. Hoje eu fiz um teste para ver se alguns deles ainda existem no YouTube. Existem. Por Trás do Sol, Bambus no Inverno. Hoje eu rodei no YouTube um pouquinho lá, Bambu no Inverno. Era uma perseguição aos orientais cristãos, eles fazendo batismo dentro da mata, num rio gelado. Aí chegavam os militares lá, perseguindo, aí pegavam os caras para prender e diziam assim, nós vamos matar vocês. E eles diziam, vocês podem nos cortar em pedaços, mas cada pedaço que vocês cortarem vai brotar outro. Assim como os bambus no inverno, que você planta, pode cortar, mas você não vence. Uma vez eu plantei um no quintal da minha casa, lá em Belterra, um pezinho de bambu, é bonitinho, né, o bambu? Só um plantei, estava tão lindo. Minha mãe disse, não presta isso aí, vai aumentar demais. Eu disse, não, mas a gente corta. Rapaz, depois teve que botar fogo, porque não dava conta, que nascia, a gente cortava e nascia em outro lugar. Bambu no Inverno, o nome do filme. Tinha também Torturados por Sua Fé, Prisioneiros da Fé, série Deixados para Trás. Era isso que eu, como jovem, assistia. Irmãos, por isso eu sou o que eu sou hoje, porque desde o começo, Deus mudou minha vida e eu estava sério com Deus, e eu não queria perder tempo com outras coisas que não fossem as coisas de Deus. Eu quero conclamar todos os jovens de hoje, para vocês começarem a olhar para o seu passado, onde foi que você perdeu a sua originalidade? Quando foi que você deixou de ser simples? Quando foi que você parou de ser mais concentrado nas coisas de Deus e deixou as outras coisas te desviarem disso? Para você voltar para essas primeiras coisas. Jeremias no capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Eu quero dizer para você, jovem, que talvez não conheceu bem essas experiências, ou você que até viveu essas experiências, mas com o passar do tempo, com as distrações, você ficou mais moderno do que devia, talvez ficou mais atualizado do que deveriam. Se põe à beira do caminho e perguntem, e olhem, perguntem pelas veredas antigas, a Bíblia diz. Porque eu te digo uma coisa, a tecnologia vai passar, as redes sociais vão passar, tudo hoje em dia fica defasado rapidamente, mas a palavra de Deus, o testemunho de Deus nunca passa. Procure pelas veredas antigas, pergunte qual é o bom caminho e ande por ele, e vocês terão descanso para suas almas. Essa geração é uma geração cansada. Eu estou falando das pessoas que estão aí fora, é uma geração estressada, jovens sem paciência, jovens, sabe, que não tem paciência de esperar, de pegar, de concentrar na vida, de buscar sabedoria, como o Diogo falou, e se posicionar nela, e esperar pela palavra de Deus acontecer na vida deles. Procure os caminhos antigos de Deus, as veredas antigas, volte ao início, retome as primeiras obras. Você lembra quando você chorava nas suas orações, em casa mesmo, buscando a Deus? Seus olhos não estão secos demais?
Qual foi a última vez que Deus ouviu a sua voz cantando só para Ele? Uma vez eu vi um pregador dizendo o seguinte: tinha um guitarrista, não era guitarrista, me enganei, esqueci, era um tecladista, que tocava muito bem. E esse pastor disse que ele foi assim, num determinado horário na igreja, correndo no escritório dele para buscar um documento. E ele entrou na igreja e eles estavam tocando. E era um jovem que tocava divinamente bem o teclado. E ele disse que ele passou correndo, ele nem deu atenção. Ele entrou no escritório, pegou o documento e ele vai saindo, que ele estava apressado. Só que antes de chegar na porta, aquele som do teclado estava tão lindo. Ele parou. E ele disse que Deus falou para ele assim: como esse jovem toca bem, não é para mim? E o pastor disse que se ajoelhou e disse: Senhor, nós temos um grande músico aqui na igreja que toca para o Senhor. E Deus disse: como eu gostaria que ele tocasse para mim desse mesmo jeito, nas horas da madrugada, quando só eu estava lá para ouvir. Deus disse: eu tenho saudade de ouvir vozes e sons de instrumentos tocados só para mim, nas madrugadas, nas suas casas. Volte às primeiras obras. Nós precisamos nos reproduzir, irmãos. Nós não podemos nos tornar uma igreja fechada, só nós aqui, não. Nós temos que nos encher, nos alimentar, para reproduzir isso em outras pessoas. Nós da Paz, da Igreja da Paz, temos um DNA de missões, de ganhar pessoas, de reproduzir. Foi assim que foi formada a nossa igreja. E a Bíblia diz que junto com a nossa salvação, no dia que você converteu, junto com a salvação, você recebeu também uma missão. Ninguém aqui precisa esperar um chamado específico de Deus para pregar o Evangelho. Todos fomos chamados. Em 2 Coríntios capítulo 5, vou já encerrar. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Ele nos deu? O que foi que Deus fez conosco através de Cristo? Nos reconciliou com Ele. E Ele disse: e nos deu o ministério da reconciliação. Você já tem o ministério da reconciliação. Você pode e deve ser usado por Deus para reconciliar outras pessoas com Ele. Versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha só, a Bíblia diz, Deus está dizendo: eu não levei em conta os seus pecados. Quando você veio converter, meu filho, eu não perguntei pelos seus pecados, eu não pus na balança para ver se você tinha direito ou não. Ele não levou em conta os nossos pecados. Ele nos perdoou e nos confiou a palavra da reconciliação. Então todos nós temos esse chamado. E para encerrar esse versículo, o versículo 20 diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador é alguém importante, alguém que representa a autoridade do seu país num outro país. Você e eu estamos aqui na terra como embaixadores de Deus, representantes de Deus, defendendo as leis de Deus. As leis que nos regem não são as leis daqui da terra. Nós ainda estamos aqui por enquanto, mas nós já somos do céu. Nós somos celestiais, nós somos embaixadores, nós podemos falar em nome de Deus. Olha o que diz o versículo: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo vos pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Ele está dizendo, é como se Deus mesmo estivesse falando com as pessoas. Quando você for pregar o Evangelho, quando vocês forem lá para Majari, lá para o Barro Vermelho, para Iracema, para Normandia,
para qualquer lugar que você for, para a rua da sua casa, para a sua célula, para o seu clã, para qualquer lugar que vocês forem, e vocês começarem a falar do amor de Deus para qualquer pessoa, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus estivesse falando com aquela pessoa através de você. E qual é a palavra que é para dizer? Ele fala: peçam em nome de Deus que essas pessoas se reconciliem com Ele também, assim como você foi. Amém? Talvez a gente tenha vergonha, tenha alguma coisa a perder, tem alguns amigos seus que você não quer sair maus lençóis. Vou contar só uma pequena história para encerrar. Eu estava agora em São Paulo, numa conferência semana passada, e um determinado pastor que trabalha lá pelo Oriente Médio, aqueles países da Ásia onde há Talibã, onde há terroristas do ISIS, do Estado Islâmico, e ele mostrou imagens, fotos de uma sala, uma reunião de muitos jovens. Ele falou: esses aqui todos eram terroristas do ISIS, que mataram muita gente já, e converteram ao Evangelho. Esse pastor estava pessoalmente falando com a gente lá, é um amigo nosso. Ano que vem ele vai vir aqui para a nossa conferência de missões, esse pastor. E ele disse que ele mostrou lá, e mostrou fotos de tudo. Ele falou: essa turma toda aqui, todos eles eram terroristas. Era uma igreja de ex-terroristas, integrantes do Estado Islâmico. E ele disse: não tem muita coisa assim não, sabe? Ele não tenta convencer igual a gente faz não, Barbosa. Que a gente faz um esboço, a gente pensa num monte de palavras para ver se convence. Não, ele disse que ele falou bem assim. Esse pastor disse: ele estava diante daquela turma, eles iam ter uma comunhão, era um churrasco naquele dia. E ele falou para eles bem assim: vocês já mataram muita gente, está na hora de parar de matar gente. Está na hora de vocês agora morrerem pelas pessoas, em nome de Cristo. E ele disse, falou assim: imagina que tem uma linha imaginária, bem aqui, eu estou botando uma linha imaginária aqui. Quem de vocês querem ultrapassar essa linha? Ultrapassar essa linha significa vocês pegaram um treinamento aqui com a gente e voltar para as suas cidades de origem e pregar o Evangelho lá. Quase com certeza que vocês vão morrer lá por causa disso, eles vão matar vocês, mas vocês estão convidados a cruzar essa linha. Quantos querem? Ele disse que olhou, esperou um pouco, ninguém falou nada, ninguém ultrapassou a linha. Aí eles encerraram a reunião e foram para o banquete lá, para o churrasco. E eram várias mesas, e ele mostrou uma das mesas que tinha mais ou menos 8 jovens. Ele disse que no final do banquete, um daquela mesa foi lá com ele e disse: pastor, a nossa mesa vai cruzar a linha. Nós conversamos entre nós aqui e nós vamos cruzar a linha. Nós vamos morrer por Cristo. Porque eles era quase certeza que todos eles fossem pregar o Evangelho, onde eles nasceram, eles iam ser mortos. Mas eles decidiram. Eu gosto dos jovens, porque os jovens não tem nada a perder. Eu amo os jovens, sabe? Mas eu estava pensando: meu Deus, que poder que vocês têm na mão. Vocês têm as redes sociais, vocês podem 24 horas por dia mandar mensagem, conquistar pessoas. Vocês podem abandonar outros prazeres para serem as pessoas deste século que vão fazer uma grande revolução espiritual nesse mundo. Vocês estão numa igreja que dá liberdade para pregar o Evangelho. Vocês podem formar um grupo ou 10 grupos e fechar a rua da sua casa se você quiser, pegar uma caixinha de som, um instrumento e começar a tocar, e chega as pessoas e você ficar aqui com o nome de 10, 15, 20 pessoas converteram naquela noite lá. Eu fiz muito isso. Até aqui em Boa Vista nós fizemos. Fechar uma rua e pregar o Evangelho lá no seu bairro. Nós te autorizamos em nome de Jesus para ganhar almas, para conquistar primeiramente você mesmo para Cristo, depois sua família, depois as pessoas à volta da sua casa, e você ser um grande evangelista na sua cidade. Aí sim, Deus vai ver seu potencial e Ele poderá te enviar para alguns outros lugares que você nunca sonhou antes. Mas quantos querem isso? Fiquem em pé. E eu quero orar com você.
Você não quer ser só um esquentador de banco. Você não quer ser só alguém que vem para a igreja e participa do culto e depois volta para casa do mesmo jeito. Não, você quer fazer algo mais. Levante sua mão direita, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo que ama a Tua palavra, que sabe o que querem na vida, que estão dispostos a se render diante do Senhor, em favor dessa geração. Meu Deus, levanta, marca cada um deles agora com um selo. Esses aqui vão fazer parte do grupo que vai revolucionar Boa Vista, que vai revolucionar Roraima, que vai mudar a história desse estado para a glória de Jesus. Eu oro, meu Deus, que a unção do Senhor venha sobre eles, uma unção de coragem, de autoridade, uma autoridade que é baseada na submissão a Cristo, uma humildade que vai levá-los a exercer a autoridade de Cristo e levar o Teu Evangelho para tantas pessoas. Eu vos abençoo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.